Bem-vindo aqui para este último vídeo do ano de 2023, neste segmento que eu considero o mais importante deles, que é o segmento de análise de cenário, onde chegamos ao vídeo de número 95. E por que mais importante? Porque, a meu ver, quem trabalha com investimentos, trabalha com o mercado de capitais, ele precisa de uma ferramenta que é fundamental, a meu ver, que é a interpretação. Interpretação dos balanços, interpretação das informações, tanto da mídia regular quanto da mídia especializada, interpretação, às vezes, apenas do falar de pessoas que são importantes e influentes no mercado. Esses dias, eu digo até mais recentemente, um grande influenciador, ele fez uma troca dentro do mesmo segmento até, de ações de uma empresa para outra empresa. A gente chama isso, ou pelo menos aqui no canal a gente chama de dividendo inteligente. Ele enxergou algo ali do ponto de vista da interpretação, que fez uma empresa boa pagadora de proventos, levar ele a se desfazer das ações e comprar de outra empresa dentro do mesmo segmento, que é pagadora de proventos, mas que na relação preço com a relação proventos a serem pagos, ele está vendo uma melhor oportunidade. Mas essa não é uma operação trivial. É trivial eu falando, mas você executar ela não é trivial, porque você precisa fazer uma leitura de cenário para que você chegue à conclusão de que realmente não é só na questão do pagamento de proventos, mas o que vai levar essa empresa a ter esse tipo de desenvolvimento bastante positivo dentro do exercício que entra. Então, muitas vezes as pessoas acabam copiando, não conseguem fazer as mesmas interpretações e lá no final das contas acabam tendo uma decisão que não é das melhores e se frustrando com o resultado. E eu vou comentar hoje sobre a agenda ESG, que nos ajuda a fazer uma interpretação para o ano de 2024, de forma que envolvendo principalmente essas três empresas americanas, a AS Brasil e IRB, duas delas fazendo parte aqui da nossa carteira, e como, dependendo da interpretação que a gente adquire com relação a essa agenda ESG, que é do ambiental, social e governança, se a gente não tiver ela bem clara, a gente pode acabar tomando decisões equivocadas. E eu vou partir dessa reportagem do Estadão, eu não vou até o final com ela, vou falar apenas da parte ESG, mas veja que é uma reportagem assinada por Beatriz Capirazzi, ela é do dia 25 de dezembro de 2023 e ela foi atualizada no dia 27. Então hoje é o último vídeo, hoje é dia 31 de 12 de 2023, último dia do ano, e ela faz referência ao ESG. Caso Americanas deve ter impacto direto na agenda de governança corporativa de 2024. E, na verdade, existe até todo um segmento, principalmente nas redes sociais, que adora falar sobre a parte de governança e o quanto ela pode influenciar na hora de você fazer a escolha das suas empresas. Bom, você também, fique à vontade para verificar se essa é uma questão relevante. E aqui no subtítulo, veja que começa assim, especialistas. Eu vou deixar marcado especialistas ao longo desse vídeo, porque para mim, especialistas hoje é aqueles que dizem aquilo que os veículos de comunicação querem ouvir. Então eles acabam colocando lá nessa conta desses especialistas. Às vezes não tem nem muita vinculação com o próprio conteúdo. Mas esses especialistas apontam que fraudes e escândalos de ESG, então aqui ele separa entre fraudes e escândalos de ESG, que vai aparecer durante toda essa reportagem. Eles levaram empresas a repensar suas estratégias de governança. Inteligência artificial também deve ser destaque, que é a parte que eu não vou falar aqui nesse vídeo, tá? Sobre a questão da inteligência artificial, vou deixar para você, se depois você quiser se aprofundar sobre a reportagem. Mas então vamos lá. Além de 2023 ter sido o ano em que o ESG, será que foi 2023? Então a sigla para Ambiente, Social e Governança se firmou na agenda corporativa das maiores empresas brasileiras, foi também o período de escândalos na área de governança. E isso aí colocou em xeque o discurso de diversas companhias que afirmam que preceitos dessa pauta fazem efetivamente parte do negócio ou fazem diferença dentro do negócio. E por isso eu citei aquelas três, IRB, a AS Brasil e a Americanas, todas do novo mercado, todas com práticas ESG. E no ano de 2023, o caso da fraude das Americanas tornou-se grande emblema
quando se fala de governança e transparência nas empresas, em conjunto com outras companhias que também ganharam destaques na mídia nacional por se envolverem em polêmicas na área social com denúncias de trabalhos análogo à escravidão. Eu trouxe aqui pelo menos uma outra reportagem, né? Essa é do G1 de Minas Gerais, e deixa eu só baixar aqui um pouquinho para a gente ver aqui, ó, que ela é uma reportagem deste ano, ela é de outubro agora de 2023, e coloca aqui como lista suja do trabalho escravo, com mais de 100 empreendedores. Aqui no caso está falando especificamente de Minas Gerais, e também teve o escândalo da empresa, das vinícolas no município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Mas veja que essa reportagem faz referência aos anos de 2018 a 2022, com esses trabalhos análogos à escravidão. O que por si só a gente já começa a desconfiar, porque só se está cobrindo esses anos. E também aqui no Intercept Brasil, veja que fala em fome, humilhação e assédio sexual, operários que denunciaram trabalho escravos na maior produtora de sementes, aqui no caso no setor de agro do Brasil. Então é uma coisa bem segmentada, e a gente pode estabelecer isso aí, uma relação, por isso da interpretação, quando a gente está analisando as pautas do governo, aquilo que o governo tem mais, colocado como a diversidade dentro da sua concepção de gestão de governo, e o que essas empresas ou esses anos que eu estou me referindo, eles têm em comum. A interpretação eu deixo a seu encargo. E voltando aqui para a reportagem, então, diante da força que a pauta ganhou, a expectativa de especialistas, de novo, né, vou deixar sempre marcado aqui para a gente entender, ouvidos pelo Estadão, é que em 2024 a governança corporativa é considerado pilar menos valorizado da agenda ESG. Ele está dizendo o seguinte, né? Então, que essa agenda se preocupa muito com a parte social e com a parte de ambiente, e que a parte de governança, sim, ela não é tão levada em consideração. Então, ele acha que, segundo uma pesquisa do Manpower Group, se torne o foco das empresas e ajustes a balizar as principais ações das companhias nas áreas ambiental e social. Então, é como se ambiental e social fossem sendo desenvolvidos a partir do maior foco dentro da governança. Será? Interessante, né? A gente acompanhar o que pode acontecer aí para o ano de 2024, e evidentemente que lá no final eu dou sempre um parecer, uma interpretação que eu faço disso tudo. Então, além de demonstrar as ações que vêm sendo desenvolvidas para fortalecer a transparência e a ética em seus processos e conselhos, outra grande tendência de 2024 na agência de governança corporativa deve ser o uso da inteligência artificial, que eu não vou discutir aqui neste vídeo. O impacto dos escândalos de governança corporativa. Então, os especialistas, eles destacam que, embora escândalos atrelados à corrupção já tenham ocorrido historicamente, a magnitude que o caso das Americanas tomou peso para os empresários envolvidos no caso, tinham no mercado, então eles eram muito influentes dentro do mercado, principalmente o mercado financeiro. Isso impactou os executivos de uma forma diferente, levando as principais companhias brasileiras a enxergar a governança de uma forma diferente, como algo essencial para a sua imagem. Essa é a visão dos especialistas, né? O que a gente tem visto é que houve muito questionamento. Eram empresas que tinham prática ESG e mesmo assim incorreram em fraude. Será que, e a pergunta que ficou essa, será que essas práticas ESG, elas realmente convergem para que haja uma melhor governança e, por conseguinte, tenha uma redução nas práticas fraudulentas? A diretoria de gestão estratégica de pessoas do Manpower Group, a Vilma Dalcol, explica que as empresas sempre tiveram como prioridade temas que já são de interesse da sociedade, como ambiental e social, optando por fortalecer sua imagem nestas áreas publicamente.
Também aqui é uma questão que eu tenho muita dúvida. Se talvez a pauta ambiental ela seja de discussão social no geral, mas a pauta social eu tenho muita dificuldade de compreender, porque a pauta social que se está referindo aqui é justamente a pauta de inclusão. E aí eu não sei se esse assunto é de fato do debate da sociedade ou ele está sendo debatido apenas porque ele é uma pauta que tem um apelo de marketing muito forte ou até um apelo das estratégias de comunicação, principalmente dos grandes órgãos do mainstream, que acaba levando essas pautas e não que seja uma discussão de fato, mas assim, um debate muito superficial, como é o caso, por exemplo, no futebol. Então, para ela, assim, qualquer processo de fraude, né, lembrando aqui que nós estamos falando da diretora, né, do Manpower Group, então ela vem aqui, qualquer processo de fraude ou problema de governança que exista dentro de uma organização reforça a necessidade de governança no setor. Será? A cada fraude sobe a régua da governança. Isso aqui é uma interpretação muito esquisita que a gente coloca aqui. Então, eu não estou dizendo que ela disse isso, mas nos leva a entender que quanto mais fraude, mais governança. É uma conclusão assim, bastante estranha. Então, podemos dizer que o interesse sobre o assunto aumentou. As pessoas quiseram compreender o que é essa governança e como ela agrega valor. Aí vem a questão aqui que talvez nos leve a uma interpretação decorrente. Veja aqui, a firma Valéria Café, membro da Controladoria Geral da União, ou seja, é governo e ao mesmo tempo ela é diretora de vocalização e influência do Instituto Brasileiro de Governança. Então aqui já nos mostra que talvez tenha uma espécie de conflito de interesse. O que eu entendo bem diferente dela é que à medida que tu tem mais fraude, não é que vai subir a tua régua de governança. Eu acho que está levando as pessoas a questionarem se realmente essas práticas elas estão levando a uma melhor transparência, uma melhor clareza e evitar essas fraudes. O que parece que talvez o caminho que esteja sendo adotado para se chegar no impedimento das fraudes talvez não seja pelo caminho da ESG. O gerente de pesquisa e conteúdo do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Luiz Marta, destaca que os casos definitivamente impulsionaram a pauta. Ele está concordando lá com ela. Ele está dizendo o seguinte, né? Da mesma forma, se aumentam as fraudes, aumenta a governança. Isso que ele está falando. Não que ele esteja dizendo que é bom ter fraudes para se ter governança, mas, como ele também é parte interessada, ele vai por esse caminho. Olha, aumentaram as fraudes, então vai aumentar a governança. Eu entendo que é o seguinte, essas empresas que estavam com esse patamar de governança, como é o caso do IRB e das americanas, na verdade não foi impeditivo nenhum para que houvessem as fraudes. Então ele diz que impulsionaram as pautas de integridade e transparência nas empresas. Agora a parte que eu concordo é que sempre que acontecem casos como das americanas, existe questionamento sobre a governança, no que ela pode ter falhado. Na verdade, eu acho que a pergunta não é no que ela pode ter falhado, é se realmente ela é um patamar para se evitar. A governança falhou ou não estava efetivamente funcionando? Isso é ele que está perguntando. É uma pergunta retórica, tá? Retórica é o seguinte, pergunta para as quais se conhece a resposta. A governança falhou ou não havia cultura ética? Será que não era uma lista de práticas que não eram colocadas em prática? Então, ele destaca, né, a importância da exigência de práticas e não apenas do discurso. É como se ele estivesse dizendo que se adotou a governança apenas com finalidades de marketing, né, para a empresa se mostrar como aderindo a essas práticas para que ela fosse mais clara e isso aí refletisse numa melhor imagem. Ele lembra que nenhum sistema impedirá
que uma empresa venha a ter algum problema. Ou seja, ele já está respondendo aquelas perguntas que ele está fazendo lá em cima, por isso que elas eram retóricas, né? Mas que a governança impulsiona quem está querendo praticar a coisa certa. Eu concordo com isso, é uma afirmativa que para mim é interessante, ou pelo menos deixa um viés ou um caminho para que quem está dentro do processo administrativo acabe de alguma forma se envolvendo. Esse é o aspecto que eu concordo. É muito fácil culpar as práticas quando o problema é que mesmo com elas existindo, tem gente que quer fazer a coisa errada. Evidentemente, né? E é pior, o sujeito ainda pode se esconder atrás das práticas exatamente para que ele possa agir de acordo com a sua intenção de irregularidade. Para o presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, Hugo Bethlen, o impacto maior dos escândalos de governança corporativa deste ano foi o fato que muitas dessas empresas faziam parte do índice de sustentabilidade empresarial. Exatamente isso, exatamente a forma que eu penso. E também aqui do novo mercado. A AS Brasil não, IRB Brasil RE, que não é desse ano de 2023, é de 2019, e no caso as americanas, neste ano de 2023. E aí ele diz que a consequência disso, ou pelo menos a implicação disso, é que essas empresas elas devem seguir regras mais rígidas em relação à transparência, ou seja, um aperto nessas regras. É outra coisa que eu tenho dúvida, porque às vezes esses regramentos eles incidem justamente no maior custo, no maior impacto, numa maior energia da companhia, e às vezes pode ser que a companhia acabe fugindo do seu principal, que é justamente render resultados, principalmente para os seus acionistas. E veja aqui a argumentação dele, estava tudo escrito na cartilha, mas não faziam. Mostrar deve continuar a ser uma tendência, ou seja, é a transparência que ele está falando aqui, porque o primeiro impacto de um escândalo é, sem dúvida, a perda de clientes, seguida da perda de talentos e depois da perda de credibilidade. Eu já acho que a primeira delas é a perda de credibilidade, mas tudo bem. Afirma, lembrando que, além dos casos de fraude, outras empresas demonstraram ao longo de 2023 falha na gestão e na cobrança dos conselhos. Falha na gestão e na cobrança dos conselhos, impulsionando, segundo ele, aumento no número de recuperações judiciais. Será que as recuperações foi por causa disso ou será que as recuperações judiciais elas são decorrentes dos resultados? Pois é, então essas coisas que são ditas dessa forma nos fazem ver que o pessoal tem um interesse maior nessas pautas que tem esse cunho quase um limiar político e, no entanto, tem uma pouca preocupação justamente com o interesse dos acionistas, daqueles que investiram nas empresas. Com a ascensão das linhas de crédito verde, também oferecidas até mesmo por bancos públicos, como é o caso do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, ele explica que essa necessidade de demonstrar essas práticas deve ser fortalecida com o medo de perder acesso ao crédito. Exatamente, ou seja, tu está sendo forçado, por um lado, de cunho político, a adotar práticas que te favorecem, por um lado, o crédito, mas não tem nenhuma garantia na melhoria dos resultados da empresa. Olha só o que ele diz aqui embaixo. Não acho que bancos sejam um exemplo de ESG. Evidentemente que não. O banco ele precisa ter resultado. O resto, aliás, um banco que está forte nessa linha e que faz parte aqui da carteira do canal, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, veja que ele teve resultados fracos esse ano. E ele é muito forte dentro da pauta ESG. E mais, não pagou os proventos que ele prometeu pagar no início do ano, agora no fechamento do exercício. Então, ao que está levando essa prática ESG do ponto de vista do interesse do acionista? A grande maioria não é um exemplo, mas eles têm dinheiro, o poder da caneta. Eu acho que eles têm o poder financeiro, o poder do dinheiro.
E então, se é bonito, exatamente a forma como eu penso, eu vou exigir, ele bota lá na pauta, mas às vezes cumprindo uma orientação do próprio governo como um todo, que está aderindo a esse tipo de pauta, conforme a... Eu não vou trazer aqui de volta, porque a gente já discutiu aqui no canal, o governo atual que ganhou nunca teve um projeto, né? Não apresentou um projeto no Tribunal Superior Eleitoral. Ele apresentou uma lista de intenções com 141 intenções, e ele volta e meia fortalecia a tal da economia verde, digital e inclusiva, ou seja, uma pauta completamente ESG. E hoje esses bancos, principalmente os bancos que estão com vínculo estatal, estão aderindo, colocando essas imposições às empresas, que colocam lá essas pautas dentro dos seus conselhos, principalmente, para poder ter acesso ao crédito. Mas será que os resultados estão acompanhando? Porque não adianta nada ter um crédito bom e o resultado que não seja significativo. Então eles passam a exigir, e as empresas vão ter que provar que efetivamente o fazem. Ou seja, ela não tem um compromisso com a pauta, ela tem um compromisso com o recurso que ela está recebendo e o que tiver lá dentro dela sendo realizado. Bom, às vezes isso fica difícil até de medir o custo envolvido para se chegar no atendimento da pauta ESG. Para o professor de Direito Comercial da USP, toda vez que aparece USP também me dá calafrios, porque, enfim, né, não é a melhor referência, lembrando que foi dali que saiu a Carta pela Democracia, e sócio do escritório PG Law, então é professor e tem um escritório. Será que não tem conflito de interesse aqui? Da área de governança corporativa, segundo ele, não haverá mudança significativa em 2024, mesmo após escândalos envolvendo o setor. Eu acho que significativo não vai ter, mas as empresas elas vão andar na linha justamente para cumprir exigências, principalmente do setor financeiro. Não acredito, não que o setor financeiro vai fazer. O setor financeiro exige para fazer a concessão do crédito, e aí, evidentemente, que eles mudam, se pautam por isso. Não acredito que vai mudar, como não mudou, é o que ele está dizendo, nos últimos anos. O mercado brasileiro é visto como de risco. A baixa qualidade de governança corporativa do Brasil já está precificada. Para haver alterações de fato, antes de eu descer aqui, na realidade, não é a baixa governança corporativa que está precificada. O que está precificado aqui no Brasil, e tem uma dificuldade de se dizer isso, é porque o Brasil que não dá segurança jurídica. As regras mudam toda hora, a todo instante. Agora mesmo, a Corte Extrema do Brasil, ela reviu caso julgado, justamente do ponto de vista de cobrança de impostos, aquilo que já estava consolidado dentro da jurisprudência. Então veja como é que uma empresa pode se planejar se a regra, inclusive aquilo que já foi definido, muda. Então, para haver alterações de fato, é preciso modificar o sistema como outros países em desenvolvimento, que é o caso que ele cita da Índia e da Colômbia. Pelo amor de Deus, né? Sem comentários, não dá nem para entrar no mérito disso. O executivo afirma que o Brasil possui um problema histórico em discutir governança corporativa e até em tentar se balizar por uma agenda internacional. Graças a Deus, né? Nós temos que ver a questão local. Então, se nós formos olhar o professor da USP e sócio da empresa, da PG Law, e seguirmos esse caminho, eu tenho pena das empresas do Brasil. Pelo menos na minha interpretação, deixo para você colocar a sua. Considerando que, segundo ele, alguns temas não são bem aceitos para serem discutidos no país. Fora do Brasil, o G, que é a governança, é muito focado em anticorrupção. E ele diz que corrupção é um tema tóxico no Brasil. Corrupção não é um tema tóxico no Brasil. Corrupção parece que é a locomotiva desse país e que todo mundo aceita, e que é isso que faz as coisas andarem no sentido de até oferecer uma paz dentro do país. E é só ver hoje o que a gente como a gente está andando, e todos os casos que apuraram corrupção, como eles foram enterrados, principalmente pelo nosso judiciário. Ou seja, esse é o mantra do Brasil. Outro destaque em 2024 deve ser o fortalecimento dos conselhos em si. Será? Para 2024,
Hugo Betlin, acredita que uma outra temática que ganhará destaque no país serão regulações mais fortes. Regulações mais fortes significa o seguinte: mais peso sobre nós, mais peso sobre as empresas. Nós temos que ter menos regulação. A Argentina, no caso agora, eles promoveram um conjunto de medidas, eles chamam de DNU. Eu não vou traduzir aqui, tá? Mas é parecido com as nossas medidas provisórias. Tem a força de lei. E todas elas são de desoneração da legislação sobre principalmente aqueles que geram riqueza no Brasil. E aqui se está querendo colocar mais regulação. Então é um país que, totalmente quebrado, já começou a mostrar os primeiros resultados, e eles são positivos, principalmente nas marcações ao dólar. E agora, primeiro teve um aumento de preço e agora, nesses últimos dias, começou fracamente uma redução, justamente porque os preços estão sendo alinhados sem a interferência do país. Ou seja, é uma pequena demonstração de como se tira a regulação e como o mercado livre ele começa a se desenvolver. E aqui a proposta é simplesmente no sentido contrário. E ainda essas regulações, olha só, vão nesse sentido, assim como amadurecimento da pauta de igualdade de gênero nos cargos de confiança. Vamos ver o caso aqui da AES Brasil. A AES Brasil, desde que ela entrou no novo mercado, lá em 2021, que ela começou com pauta de gênero, inclusive com a geradora de energia verde só por uma classe de gêneros. Desde então, ou paga proventos pífios, ou não paga proventos, como foi agora o semestre de 2023. Eu digo, foi muito bacana pro acionista. E a consequência decorrente disso, ela é pior ainda. Sabe por que ela é pior do que isso? Porque quem esteve à presidência depois saiu e deixou a empresa agora nessa condição, onde o novo presidente agora tem que ser um cara, foi colocado uma pessoa técnica e com anos de empresa para tentar trazer de volta. Então, para o acionista parece que nesse caso não foi muito bom. Voltando aqui ao comentário, é uma pauta de governança e um dever do Conselho cobrar o que ainda é um desafio. A gente tem pouco profissionalismo no processo de contratação e escolhas de conselheiros. Ah, é? Então tá. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó, que eu já discuti no canal. O conselhão. Este conselhão aqui está no G1, eu já falei sobre isso, então não vou avançar muito, né? Uma reportagem de maio de 2023 e tem a composição desses 245 integrantes desse conselhão, desse grupo, né? E que você vai ver todos eles aqui embaixo. Aqui. Então a gente pode pegar aqui algumas referências de empresas, como por exemplo Carrefour, Magazine Luiza, Farmácias Pague Menos, a Pets e por aí vai. São grandes empresas. Ó, o Banco BMG aqui. E o que a gente tem visto? Como é o caso do próprio IRB, onde concorreu ao conselho a Luiz Barsi e ela foi suplantada pelo anterior presidente da empresa, justamente porque dois bancos integrantes desse conselhão, que detém grande parte das ações, o colocaram. Além disso, o próprio governo está colocando pessoas do seu interesse, justamente por composição desse conselhão, em empresas não só estatais, mas empresas privadas, como é o caso que está tentando na Vale, a gente sabe quem está sendo tentado colocar na Vale, e como aconteceu com Aços Piratini. É só você dar uma olhada aí, ver quem acabou integrando esse conselho. E aí eu pergunto, neste caso, onde é que está a governança? Onde é que está a influência desses conselhos para ter essa especialização que está sendo pedido, quando na verdade essa crítica ela não é feita? E veja aqui, ó, contratação e escolha de conselheiros. Ele quer contratação e escolhas de especializados, mas a gente está vendo de forma bem diferente, que muitas vezes vão esquecer que aprenderam, ou seja, se eles não forem esses profissionais, o que aprenderam de que você não defende os interesses de quem o nomeou. Será?
com essas nomeações que eu acabei de falar agora, mas sim os interesses da companhia. Veja que isso aqui também é uma interpretação totalmente equivocada, esses conselhos administrativos, para a gente entender quem é a parte superior da empresa, é a Assembleia Geral. Depois, entre a Assembleia Geral e a diretoria executiva, existe o conselho para se certificar que a diretoria executiva está cumprindo o que a Assembleia Geral decidiu. Então, ele não faz o interesse da companhia, você faz a defesa dos interesses dos acionistas. E dentro dessas nomeações esquisitas, é a parte que eu concordo, ele acaba defendendo o interesse aqui de quem fez a nomeação. Para o diretor executivo da Nextia, Vicente Baron, um assunto que começou a ganhar destaque neste ano e deve tornar ainda maior no próximo ano deve ser a implementação da governança corporativa nas empresas familiares. Só se forem empresas médias, porque se forem pequenas e microempresas, é óbvio que isso não é sustentável. Aliás, nem tem como colocar energia. Você pega assim, ó, isso aqui que é esquisito. Veja o que ele está dizendo aqui. Ó. Nas empresas, essas empresas representam a grande maioria do tecido econômico do Brasil. Sim, é verdade. São principalmente se nós falarmos das micro e pequenas empresas. E são as que têm mais dificuldade de governança pela complexidade de delimitar funções. Na verdade, é quase como o sujeito não entender o nosso mercado brasileiro. Se você for aí perto da sua casa, principalmente no segmento de comércio do varejo, você vai ver a dificuldade que as pessoas estão tendo para enfrentar e sustentar aquelas pequenas lojas familiares. O quanto essas pessoas têm batalhado, a não ser que estejam em pontos muito relevantes, na grande maioria existe uma segmentação de compras, né, via internet, que nem sempre estão atreladas, na maioria das vezes, a empresas familiares. E essas pequenas vão colocar processo de governança como? Isso aí é custoso, além do que tu quer o profissional que pegue a empresa e coloque ela para ter rentabilidade. Tu não vai colocar lá por questão social ou questão ambiental. Né? E veja como tem uma divergência gritante entre o que essas pessoas praticam e o entendimento que elas têm da realidade locais, principalmente dentro desses pequenos negócios. Ele destaca aqui que a pauta já vem sendo trabalhada por diversos órgãos e entidades. Ele é consultor da Nextia, que oferecem cursos e aperfeiçoamentos. Claro, é onde está o ganho do sujeito, né? Então o cara fica defendendo essa pauta e interesse próprio. Para Valéria Café, que nós já mencionamos ela, uma outra tendência deve ser a análise dos impactos geopolíticos das guerras Israel e Ucrânia nas organizações. Só se for nas grandes, né? Naquelas que dependem justamente do recurso externo. Luiz Marta destaca que o bem-estar físico e mental dos colaboradores deve estar em alta nas grandes empresas, porque nessas pequenas, essas questões não são avaliadas nesse patamar aí. E ele acha que isso vai ser colocado como metas, assim como a ascensão das legislações com foco nas mudanças climáticas. Meu, pelo amor de Deus. Então, justamente o marco do mercado do crédito de carbono só vai levar para essas empresas maior custo e menor capacidade de desenvolvimento, por óbvio. O executivo complementa que em 2024 há essa tendência sobre como a agenda ESG ela deve ser implementada como parte da companhia, para que todas as ações sejam tratadas de forma estratégica para o resultado da sociedade. Sociedade aqui está em letra minúscula, eu estou achando que ele está falando da sociedade como um todo, mas a única sociedade que interessa para o acionista é a sociedade que ele faz parte, a sociedade empresarial, e não aqui, né, como práticas para ficarem bem na foto. E eu acho ao contrário, os caras só vão fazer isso, os integrantes da companhia só vão fazer para ficar bem na foto. É só essa preocupação justamente para angariar crédito e buscarem uma satisfação para a sociedade no geral, assim, mas sem muita preocupação com isso. É o que tudo está indicando. O coordenador do Centro de Referência em
ESG da Fundação Dom Cabral, Carlos Braga, enxerga também dessa forma, que a agenda não é mais vista como uma opção, mas uma urgência para as companhias. Eu não vejo urgência nenhuma nas companhias, na realidade. As companhias estão, aquelas que buscam resultado, elas se adaptam justamente para simplesmente se colocarem nessa posição, de forma que isto melhore nas contrapartidas que buscam, principalmente em relação ao mercado financeiro. E aqui uma última referência, veja essa publicação do IRB, ele está divulgando aqui as suas políticas, essa aqui no caso, a prevenção do combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. Então já escreveu as políticas, eu estou fazendo a leitura para a gente debater aqui no canal, mas também, não é só essa, tem a política de prevenção do combate à fraude e à corrupção, mais ou menos na linha que nós estamos vendo. Preciso dissecar melhor isso, e também uma política aqui de marketing e comunicação, em função justamente das políticas que ele está estabelecendo. Isso não faz a definição da governança corporativa da companhia, mas nos dá um detalhe onde a companhia ela está se situando de forma a implementar um maior controle dentro desse contexto. Assim que eu tiver uma informação maior, a gente discute aqui no canal, mas vai na linha desta apresentação que a gente viu até agora dessa reportagem. E agora as minhas rápidas conclusões. O IRB é uma empresa que eu continuo com ela na carteira. É uma empresa que eu vejo ela com potencial de resultado, de valorização e resultado, principalmente para os anos de 25 e 26. A AS Brasil, que eu já via com os patamares de 25 e 26, hoje eu tenho dúvidas, vai depender muito de como vai atuar a atual direção. Porque se ela não volta a pagar proventos ou começa a ter resultados pífios, principalmente por conta dos investimentos que ela fez, é uma companhia que eu posso estudar, desfazer. Ela focou muito dentro daquela agenda ESG e os resultados a gente viu que foram constrangedores. Talvez agora ela retornando um pouco dessa agenda, ela comece a focar naquilo que é do interesse do seu acionista. E as americanas só não vai à falência porque um dos seus maiores donos ele está fortemente vinculado ao governo federal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero você tenha gostado. Desejo para você uma excepcional virada de 2023 para 2024. Que 2024 seja um ano de muita prosperidade nas empresas que fazem parte das nossas carteiras. E, como sempre, vou ficando por aqui, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!